Meus amigos, o regime Lula acaba de sofrer uma grande derrota. Mais uma das muitas que ainda virão, se Deus quiser. Porque se é derrota para essa gente, é vitória para o Brasil, é vitória para a democracia, para a liberdade, né? Envolve o caso Oswaldo Eustáquio, é mais um perseguido político exilado lá na Espanha, vítima dessa perseguição à direita que nós temos no Brasil, né? Ou é a Bolsonaro ou algum apoiador seu, mas não necessariamente apoiador de Bolsonaro. Qualquer um que seja de direita, que seja contra o Lula, vira alvo do sistema. O Eustáquio é apenas mais um exemplo disso, né? Havia aí o pedido da justiça brasileira, do judiciário brasileiro, de extradição dele, assim como houve de Alan dos Santos, dentre outros. Só que a justiça lá da Espanha tinha negado esse pedido. Só que agora, meus amigos, o governo brasileiro, ou o regime brasileiro, é quem entrou na jogada. O governo Lula, o regime Lula, foi quem pediu lá para a justiça espanhola, ou no caso, para relações diplomáticas lá da Espanha, a extradição, né, para interceder junto ao judiciário espanhol para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. Só que agora, o desgoverno Lula, o regime Lula, foi desmoralizado porque a justiça espanhola acaba de negar um pedido do desgoverno brasileiro. E isso é o cúmulo da desmoralização, não tem como ser pior do que isso, né? Urgente, justiça espanhola nega pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio e diz que pedido tem motivações políticas. Então, não só negou, como esfregou na cara, como expôs para o mundo todo que esse pedido tem motivações políticas, que o Eustáquio de fato é um perseguido político. Então, tá claro como o dia, só não vê quem não quer, né? Então, olha só, a Audiência Nacional da Espanha, mais alta corte do país, concluiu que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. A decisão a qual a CNN teve acesso na segunda-feira e encerra o caso no país europeu onde Eustáquio está foragido da justiça brasileira desde 2023, né? Tá foragido, né? Quais crimes o Eustáquio cometeu? Segundo a justiça espanhola, nenhum. Ele é mais um perseguido político. Pedido de extradição tem motivações políticas. É a justiça espanhola que está falando isso. Deve estar muito difícil para você que é militante ter que passar pano para o desgoverno, para esse regime autoritário, não é? Deve estar muito difícil. Abre aspas. A corte concorda em negar a extradição para a República Federativa do Brasil do nacional desse país, Oswaldo Eustáquio Filho, para que seu julgamento pelos fatos que motivam a solicitação deste Estado, conforme registrado no histórico dos fatos, decidiu o tribunal. Em português, a decisão diz que o colegiado concordou em negar a extradição pelos fatos feitos que motivaram a solicitação brasileira. O Tribunal Espanhol explica na decisão que o artigo 4º do Tratado Bilateral entre Brasil e Espanha veda a extradição em casos de crimes políticos ou conexos a este. E quando o Estado, ou o país, né, tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Sabe o que é mais engraçado? Isso aqui é só o normal, tá? Não vamos aplaudir aqui a justiça espanhola, porque eles estão apenas cumprindo a lei. Eles estão apenas cumprindo um tratado assinado entre Brasil e Espanha. Um tratado bilateral. Então, nos casos aqui onde, por exemplo, teria um foragido espanhol aqui no Brasil, o Brasil teria que seguir esse tratado. No caso, a Espanha está seguindo. Não, está escrito aqui que quando o motivo do pedido de extradição for político, né, for perseguição política, a gente não vai extraditar. Tá aqui, ó. O Brasil assinou. Acabou. É um tapa na cara do regime Lula, é um tapa na cara dos censores de plantão, dos ditadores de plantão, do consórcio de mídia brasileira que passa pano para as atrocidades que estão acontecendo aqui, né? Eles são favoráveis à ditadura porque a ditadura hoje persegue exclusivamente a direita. Mas um dia a água vai bater na bunda. Vocês serão os próximos, porque à medida que vocês pisem 1 milímetro fora da curva, vocês serão os próximos alvos. No momento, os chefes de vocês estão ganhando muito bem, tá? Para aplaudir a ditadura em curso no Brasil. Mas eu quero só ver
quando a água bater na bunda? O que vocês vão fazer? Para onde vocês vão correr? Para quem vocês vão pedir socorro? Né? Não vai ter mais escapatória. Mas a questão, meus amigos, é que o Brasil, né, a vergonha é que o Brasil é signatário de diversos pactos internacionais. Eu cito sempre o de São José da Costa Rica, porque ele preconiza, talvez, uma gama de direitos fundamentais e naturais, tá? Direitos naturais são anteriores aos direitos fundamentais. São aqueles que todo ser humano já nasce com. Direito à vida, direito à liberdade. O presidente Bolsonaro sempre fala, não há vida sem liberdade. E segundo os tratados internacionais que o Brasil é signatário, né, nós somos signatários aí de vários, nós devemos proteger a liberdade de expressão, porque ela é uma das condicionantes à liberdade, né? Então, a liberdade que fala esses tratados não é só o direito natural, né? Aquele que a pessoa nasce com, não é só de ir e vir. Eu tenho a liberdade de ir e vir. Não, eu tenho a liberdade de ir e vir, de falar, de poder ir para outro país, de poder circular livremente dentro do meu país. E a própria Constituição preconiza isso. E a vergonha de tudo, para finalizar, é que o Brasil é signatário, mas não segue. Por exemplo, esse mesmo Tratado de São José da Costa Rica diz que nós temos que garantir os direitos políticos. Não podemos tirar direitos políticos de alguém que não teve uma sentença penal condenatória transitada em julgada. Bolsonaro está inelegível, sendo que ele não foi condenado penalmente em nenhum processo, né? Então, é daí para mais. O direito ao juiz natural, a ampla defesa, ao contraditório, as prerrogativas dos advogados, está tudo sendo jogado para baixo do tapete e o Brasil não segue e não respeita nada. Eu só quero ver o que o nosso Congresso vai fazer quando as sanções internacionais começarem a bater na nossa porta. Brasil, vocês não estão seguindo esses tratados aqui que vocês são signatários, vocês assinaram, vocês têm que cumprir. E aí, como é que fica? Mas calma, tudo a seu tempo, né? Já temos lá o governo Trump, várias pastas analisando aí como é que eles vão aplicar as sanções ao Alexandre de Moraes. Isso já está sendo discutido. Não é se, é quando isso vai acontecer. Já está sendo discutido. Pena de morte financeira. O sujeito não vai ter nem cartão de crédito. Agora você imagina a influência que não tem nos Estados Unidos no mundo. E se lá ele não vai poder pisar o pé, imagina só se Donald Trump resolve virar para os seus países amigos, né, que é praticamente o mundo todo, e diz o seguinte, a partir de agora, todos aqueles inimigos da democracia, todos aqueles afetados, por exemplo, pela lei Magnitsky, devem ser personas não gratas também em seus respectivos países, né? Então, se vocês são meus amigos, tratem os meus inimigos como se fossem os de vocês também. Para bom entendedor, um pinga-letra, né? Como é que vai ficar a situação? Eu não acho isso difícil de acontecer. Eu acho mais que é provável de acontecer. E é só o começo. É só o começo. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.